E agora voltando um pouco ao mercado de ouro e cobre, que são, acho que, os dois principais produtos negociados por vocês, explorados e negociados pela Aura, eu conversei com alguns analistas, dentre eles a Ledelara, que é sócio-diretor da Pine Agronegócios. Eles tradam muito a commodity, eles operam muito a commodity e prestam consultoria para alguns produtores rurais, mas também acompanham o mercado de commodities em geral, principalmente aquelas negociadas em tela, com bastante proximidade, no caso, ouro e cobre. Sobre o ouro, ele me perguntava justamente o seguinte, sobre alguns fatores que podem pressionar ainda mais a negociação da commodity no mercado internacional. Dentre eles, uma possibilidade de cortes de juros nos Estados Unidos, que devem começar neste ano. A gente ainda não sabe se serão 2 ou apenas um corte, mas se imagina um corte de juros nos Estados Unidos neste ano. E também o início de ciclo de cortes na Europa. Nós tivemos o primeiro corte para a zona do euro, teremos o primeiro corte, talvez na próxima reunião, para o Banco Central da Inglaterra, no Reino Unido, um corte de 25 pontos base. Então as maiores economias estão começando a reduzir as suas taxas de juros. A gente sabe que o juro é super importante para a negociação de ouro no mercado internacional. Isso é uma relação histórica entre juro, principalmente o juro americano, e a negociação do ouro no mercado internacional. Como vocês veem estes dois fatores, tanto a demanda, que está bastante aquecida para commodity, mas principalmente o início de ciclo de cortes nas principais economias do mundo? A gente pode ver mais um rally do ouro vindo por aí? Gabriel, acho que tem movimentos estruturais ocorrendo no mundo, né? Neste momento que a gente está conversando, tem vários movimentos que estão mudando muito a dinâmica de precificação de ouro, né? Então, você parar para pensar que hoje o ouro está na máxima, perto da máxima, com os juros americanos também elevado, isso era algo incompreensível alguns anos atrás, porque os juros americanos pagam juros, né? E o ouro não paga juros. Então, quando você tem um fortalecimento, um aumento da taxa de juros americana, a grande moeda, o dólar, o pessoal migra para os portos seguros e que ainda paga juros. O ouro não, e daí ele perde relevância. Agora, não é o que está acontecendo agora, né? O ouro está acima de 2.300, já bateu 2.400, já está em níveis elevados, mesmo com a taxa de juros real americana elevada. E por que está acontecendo isso? Acho que tem talvez já uma expectativa de que vai começar a reduzir os juros, mas isso ainda não está muito certo, né, no precificado no mercado americano. Mas você tem componentes importantes geopolíticos e também de estratégia de alocação de capital dos países que estão mudando. Então você pega as consequências da guerra da Ucrânia com a Rússia, onde o mundo bloqueou todas as reservas russas em dólares em todos os lugares, inclusive a Suíça, que sempre foi no meio do caminho, nunca assumiu o partido, confiscou mais de 250 bilhões de dólares russos, que agora estão sendo usados para financiar a guerra para a Ucrânia contra os russos. Então imagina a felicidade que está qualquer outro país que não tenha vontade de ficar tão próximo dos Estados Unidos, primeiro deles, China, né? A gente vê a ascensão da China, uma vontade de desafiar um pouco mais a onipresença dos Estados Unidos, e eles claramente não têm mais uma estratégia de estar sempre comprando o Treasury, eles foram os maiores financiadores no mercado americano por décadas. Sistematicamente a gente vê ao longo dos últimos trimestres a China vendendo Treasuries e tendo que fazer outras alocações desse capital também para ouro. Então é esse movimento que a China começa a fazer, ela traduz muito uma reação no mundo inteiro, em que muitos dos bancos centrais não querem estar apoiados somente no dólar. Mas não é só isso, né? Eu acho que isso aí está ocorrendo combinado com a política fiscal dos países desenvolvidos e também dos Estados Unidos mais leniente, com altos déficits, mesmo em momentos de altíssimo endividamento. Então os Estados Unidos está aí batendo seu recorde de endividamento, 120% do PIB, maior desde a Segunda Guerra Mundial, com seus maiores déficits fiscais, tendo que ligar a impressora. Nós no Brasil, né, pelo menos eu, vivi, né, na década de 80, o que acontece quando um país liga a impressora, a inflação vem e você perde, né, o dinheiro perde valor. Então existe uma discussão que está já colocada no mundo em que muitas das moedas devem perder valor, né? Recentemente teve um research, foi do Bank of America, que fala: o Fed cannot print gold, né? Então os bancos centrais estão imprimindo moeda, quando você tem um excesso de qualquer objeto, ele começa a perder valor, e aí os ativos reais, que são mais escassos, começam a ter uma valorização. Então, o ouro estar se apreciando também pode ser já uma desvalorização do dólar. Ainda que o dólar esteja se valorizando em relação às outras moedas, porque os outros estão ainda pior.
Mas está ocorrendo uma realocação de capital no mundo muito importante e que eu acho que todos os investidores têm que acompanhar de perto, porque se isto for um movimento, como eu imagino que é estratégico, que vai durar décadas, vai alinhar o que vai acontecer nos próximos anos, e esse movimento de compra de ouro pode se acentuar a valorização de ativos reais, real estate, pode acontecer, commodities, tudo que for escasso, que tem espaço comprometido, vai valorizar, e as moedas em geral, que o americano chama de fiat currency, vão perder valor. Eu acho que isso já está acontecendo. Perfeito, inclusive a gente tem essas duas teses possíveis a serem aplicadas, os efeitos de curtíssimo prazo, talvez esses cortes de juros fazendo pressão sobre a commodity, mas uma questão mais geral, se imagina hoje os principais bancos centrais talvez um pouco mais preocupados com a economia mundial na próxima década. Sim. Por isso estão buscando talvez reservas de valor um pouco mais seguras do que apenas os títulos norte-americanos. Então essa mudança de estratégia talvez ela coloque o ouro num patamar de estabilização acima daqueles patamares que nós vivíamos há alguns anos atrás. A gente lembra que o ouro bateu agora $2.300, $2.400 e se fala em mais valorização para a commodity. A gente nunca viu a commodity negociando a estes valores. Se acredita mais, talvez, numa reorganização da economia mundial, nessas estratégias dos bancos centrais, lembrando, os principais compradores da commodity recentemente foram, principalmente, os bancos centrais. A própria Rússia, antes da sua empreitada, no início da guerra, fez bastante, montou bastante posição em ouro, talvez para se preparar e se posicionar para estas sanções que foram aplicadas. Então, há um quesito também de reorganização que pode deixar o ouro em um alto patamar, um patamar mais alto, por mais tempo. Vocês acreditam, talvez, nesse conforto maior do ouro, próximo desses patamares de $2.000, $2.100, $2.300? Eu acho que o nível do ouro, dando disclaimer, né, que ele vai variar no curto prazo, mas as condições que levam ao ouro se apreciar mais, eu acho que estão aí presentes. Né? Esse movimento de saída da China, do dólar, procurando as alternativas. Embora eles declararam no último mês que o Banco Central parou de comprar, mas a gente nunca sabe se isso está verdade ou se vai retomar, mas o fato é que eles não querem mais ficar sempre muito apoiados no dólar, então esse movimento vai acontecer e aí são reservas enormes que vão ter que ser realocadas. Mas né, essa falta de consciência na política fiscal dos países, principalmente desenvolvidos, né, que gostaram do déficit, gostaram de gastar, né? Se a gente achar que não vai ter uma reversão muito rápida desses déficits fiscais tão astronômicos, né? Os Estados Unidos chegando a $2 trilhões, valores oficiais, os jornalistas já falam de $3 trilhões de déficit fiscal que tem que ser recolocado moeda para cumprir. Se não for revertido esse cenário, o euro vai continuar, sim, a se apreciando. Né? Então, e o que a gente viu é que os políticos que estão atuais e toda a estrutura governamental viciou no déficit. Né? E você reverter isso, a gente sabe que é difícil. O Brasil conseguiu, a Argentina está aí lutando. É doloroso. Talvez eu vejo discussões que países que passaram por dificuldades têm até mais facilidade de fazer esse ajuste, porque os que estão aí desenvolvidos nunca tiveram esse ajuste e agora vão ter que colocar o dedo na ferida. A pergunta é quando vão colocar e se vão colocar.